Alô, você ligado no canal do Luizão aqui no YouTube. Vamos bater um papo com o técnico de futebol, Marcelo Martelotti, para falar um pouco da sua carreira, tanto como jogador, também como técnico de futebol. Mas antes, faço convite para você deixar sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Bom, Marcelo, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite e para falar um pouco da sua grande carreira. Bom, Luiz, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer assim, poder bater esse papo, conversar um pouco, falar sobre futebol. Bom, Marcelo, primeiro eu queria que você falasse dessa sua última passagem no Santa Cruz, né, sua sexta passagem pelo time pernambucano, né, que acabou na eliminação nas oitavas de final da Série D. Foi a quinta ou sexta passagem, né? Eu até já perdi as contas de tantas vezes que eu já estive à frente do Santa Cruz desde 2013, da minha primeira passagem como técnico. E essa foi uma experiência diferente, né? Como as outras também foram. Eu assumi no meio da competição, num momento de crise, num momento difícil para o clube, né? A gente tinha pouco tempo para buscar uma classificação, né? A equipe ainda estava fora da zona de classificação na primeira fase do Brasileiro. Conseguimos, fortalecemos a equipe, contratamos alguns jogadores, reforçamos o nosso time, conquistamos a classificação, né? Não foi fácil, mas conseguimos a quarta vaga dentro do grupo. Na sequência, tivemos o primeiro mata-mata, né, contra o Retrô, que foi a melhor equipe da primeira fase da competição. Conseguimos eliminar o Retrô com uma vitória marcante na Arena Pernambuco. E na sequência enfrentamos o Tocantinópolis, né, que também tinha feito uma boa campanha, também tinha vantagem com relação ao Santa Cruz de poder jogar o segundo jogo em casa. E daí nessa disputa a gente infelizmente não conseguiu fazer a vantagem jogando no Arruda e fomos para a decisão lá em Tocantinópolis, quando, apesar de dominarmos o jogo, de termos as melhores oportunidades, né, e sofremos um gol no final da partida, já depois dos 40 minutos, acabamos eliminados, né? E o Santa Cruz, como time de massa, como time grande dentro da Série D, sempre tem essa pressão, essa cobrança em cima do acesso. E infelizmente a gente não conquistou, a gente precisava passar essa fase para poder jogar um jogo decisivo, né? Um jogo da fase seguinte que decidisse a possibilidade do acesso, mas infelizmente ficamos, né, nas oitavas de final e não conquistamos esse acesso, que nos deixou triste, né, pela possibilidade que a gente vê, pela grandeza do clube, né? Eu conheço o clube muito bem, conheço todas as possibilidades que existem ali dentro do clube, principalmente pelo tamanho da sua torcida, pela paixão do seu torcedor. E é difícil que um time como esse esteja hoje na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, Marcelo, eu queria que você falasse a sua opinião, né, sobre qual que é o principal problema do Santa Cruz nesses últimos anos, né? Um clube que há 6 temporadas atrás estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e hoje já vai chegando a sua quinta temporada seguida jogando a Série D. É difícil você trazer um problema que seja determinante, né? É uma série de problemas que ocorreram durante esses anos e eu tive presente em quase todos os anos, né? Como eu falei, a partir de 2013, eu tive em 2013, eu tive em 2015, em 16, em 17, né? Em 20, enfim. Tive presente quase todos os anos aí dessa sequência, desde lá do acesso, lá em 2015, né? Da passagem pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro até esses últimos anos, trabalhando na Série B, na Série C, na Série D, nesse último ano agora.
E é difícil você chegar a uma conclusão de qual foi o problema, né? Eu acho que é uma somatória de coisas que aconteceram dentro do clube, principalmente nas questões administrativas, né? Que fizeram com que o clube fosse, né, dentro de todas as suas dificuldades, ficando cada vez menor num cenário nacional, né? Isso a gente pode falar com tranquilidade, porque nós estamos falando de 6 anos que o clube passou da primeira divisão para a quarta divisão. Então, com certeza, isso é fruto de muitos problemas que ocorreram ali dentro, principalmente na questão da gestão do clube, né? A gente sabe todas as dificuldades financeiras que o clube tem, mas tem um ativo muito grande que é a sua torcida e, infelizmente, nesses últimos anos não soube trabalhar com essa possibilidade, né? Com esse fator que realmente faz a diferença, e por isso se encontra nesse momento tão difícil. Marcelo, você tocou no assunto torcida. Eu queria falar um pouco, queria que você falasse um pouquinho sobre o carinho do torcedor do seu trabalho, né? Você que passou pelo clube tanto como jogador, também essas 6 passagens como treinador do Santa Cruz. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse carinho da torcida pelo seu trabalho. É difícil até falar, né, Luiz? Porque, assim, no começo, a minha primeira passagem, até como jogador mesmo, foi conquistando um título estadual, né? Um título pernambucano. E como técnico também, a minha primeira passagem de 2013 foi conquistando um título pernambucano. Na minha segunda passagem a gente conquistou o acesso, mas justamente nessas últimas 2 passagens, principalmente, né, onde na Série C a gente deixou de conquistar o acesso por 1 ponto na última rodada, e agora na Série D, né, com essa campanha que eu já citei, são nesses momentos difíceis que eu vejo o carinho do torcedor, né? Porque você ter o carinho do torcedor com resultados é até a lógica do futebol, né? Agora, o entendimento de que a torcida tem esse carinho mesmo quando a gente tem dificuldades. Para mim, isso é que tem um valor muito grande, e por isso que eu tenho esse carinho muito grande também com Santa Cruz, com Recife, principalmente, né? Uma cidade que sempre me acolheu muito bem. Então, assim, é até difícil explicar, porque normalmente se explica pelos resultados, né? E lá atrás talvez essa fosse a explicação. Mas hoje é porque existe essa identidade, o torcedor entende a sinceridade com que eu falo a respeito até dos problemas do clube, né? E com que eu me entrego ao trabalho sempre que sou convocado, né, a participar lá, seja qual for a situação do clube. Eu acho que esse é outro aspecto, né, ter assumido o clube nessas divisões inferiores, né, mesmo em dificuldade, mesmo no meio da competição, mesmo em momentos de crise, né, com elencos que não fui eu que montei, enfim, uma situação que normalmente é adversa e que muitos treinadores não aceitam, mas até por essa identidade com o clube eu sempre assumi esse risco, né, essa condição de tentar fazer alguma coisa melhor em momentos difíceis que o clube estivesse vivendo. Marcelo, agora eu queria saber um pouco do Santa Cruz para ir para o Santos, né? Um clube que você já defendeu como jogador, teve a oportunidade de trabalhar como auxiliar do clube, tendo algumas oportunidades também como técnico interino. Eu queria que você falasse um pouco dessa passagem pelo Santos. Também foi uma passagem que marcou bastante, né? Eu, como você falou, tinha jogado no Santos lá em 97, então já conheci o clube também. É lógico que você volta anos depois, né? Eu voltei 13 anos depois. As coisas estão um pouco diferentes, né? Mas você tem um entendimento também do que é o sentimento do torcedor, né? Do que é o envolvimento da cidade, que Santos tem esse envolvimento com o clube, né? É um clube completamente diferente de todos os outros.
né? O Santos tem uma história enorme no futebol brasileiro, no futebol mundial, conhecido no mundo inteiro, né? Então você sempre tem uma responsabilidade muito grande quando está ali dentro. Eu lembro que eu cheguei em 2010 agora, né, nessa passagem como auxiliar da casa, a gente tinha, né, um compromisso de restabelecer uma situação dentro do clube que passava por dificuldade, né, tinha dificuldades financeiras. Isso a diretoria que entrou naquele momento sempre deixou muito claro. E o Santos tem essa característica, né, de sempre que trabalhou com jogadores formados no próprio clube, sempre que teve muitas vezes essa necessidade, nem era questão de planejamento, mas a necessidade em si, foram os momentos que o clube mais obteve resultado, né? Então, 2010, 2011 não foi diferente. Eu cheguei lá para fazer esse trabalho na comissão técnica, que tinha como comandante o Dorival. Depois trabalhei com o Adilson e com o Muricy, né, na sequência, e assumindo o clube em alguns momentos de transição entre a passagem desses treinadores, né, mas tendo assim um orgulho muito grande de poder fazer parte da comissão técnica, junto com esses treinadores que foram vitoriosos ali, né? O Dorival ganhou a Copa do Brasil ali no clube, ganhou o Campeonato Paulista em 2010, o Muricy mais uma vez em 2011 conquistou o Campeonato Paulista, a Libertadores. Então foram 2 anos vitoriosos, onde eu aprendi muito, né? E até nesses momentos mais difíceis, né, que eu tive que interinamente ali assumir o clube, fazer essa transição nos 2 momentos, principalmente, da saída do Dorival e depois da saída do Adilson em 2011, assumindo o clube em meio uma Libertadores, em meio Campeonato Paulista. Então, eram momentos importantes para dentro do clube, e que, felizmente, né, a gente conseguiu fazer essa transição com resultados que nos mantiveram dentro da disputa, que nos colocaram numa condição, né, de chegar aos títulos. Eu acho que isso foi importante, mas principalmente o aprendizado de ter trabalhado com um grupo de jogadores muito bons, né? Eu acho que o torcedor do Santos de lá para cá não esquece mais aquela equipe, principalmente a de 2010, né, que foi um time que encantou mais, né, com o Ganso, o Neymar, com Wesley, André, Robinho, né? Aquele time de 2010 era um time muito bom. E o time de 2011, que foi campeão paulista, que foi campeão da Libertadores, também não ficava atrás, né? Era um time muito qualificado. Então, assim, para mim a maior experiência foi poder trabalhar com esse grupo de jogadores e aprender muito ali para poder, a partir dali, tocar a minha carreira, né? E poder comandar outros trabalhos a partir de 2012, quando eu saí do Santos. Marcelo, você citou o time de 2010, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi a montagem, né, desse elenco, que, como você citou, tinha muitos jogadores da base, né? O próprio Neymar, o próprio Ganso, outros jogadores, teve volta de ídolos, né? Como no caso do Robinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a montagem desse time de 2010. A montagem ela partiu de um princípio no início financeiro, né? Que foi uma determinação da diretoria que colocou um teto salarial que fazia com que alguns jogadores que já mais experientes, que já estivessem no elenco, não ficassem para 2010, né? Mas a gente já tinha em 2009 estreando no profissional, né? O Neymar e o Ganso já tinham tido a primeira temporada ali. Então a montagem do elenco se baseou na permanência de alguns jogadores, como o Léo, por exemplo, lateral esquerdo, que continuou, né? A chegada de outros jogadores, chegou o Durval, né, do Dracena, alguns jogadores que... Arouca veio logo em seguida também, no início da temporada ali, e a utilização de alguns jovens, né? O André, por exemplo, que foi o centroavante, era menino, subindo ali das categorias de base, que encaixou muito bem no time.
E mais à frente, a contratação do Robinho, né? A contratação do Robinho foi, para mim, foi ali o que fez assim, uma diferença grande, porque a gente estava em ano de Copa do Mundo, né? E o Robinho não estava jogando na Europa, sabia que tinha essa necessidade de jogar para ter a possibilidade de ser convocado, e veio com um contrato curto até a Copa e tal, mas é um jogador muito qualificado que nos ajudou bastante ali naquela temporada, né? Deu uma condição melhor, até pela experiência dele, e um suporte para que esses jogadores mais jovens pudessem crescer também. Então, assim, foi como eu falei, o Santos, vários momentos onde teve a questão financeira, né, como uma dificuldade, ele acabou se utilizando de jogadores das categorias de base e foram os elencos que normalmente deram certo, né? Então, aquele ano não foi diferente, houve ali uma transição, uma mudança, né? A gente começou o ano com o Felipe no gol, depois acabou o Rafael assumindo a titularidade, né? Que também eram 2 goleiros formados no clube. O Rafael acabou sendo o titular nas finais da Copa do Brasil, depois acabou sendo titular novamente no ano seguinte, né, na Libertadores, até ser negociado com a Europa. Então ainda teve essa situação, né? Muitos jogadores nesses 2 anos sendo negociados para a Europa, ajudando também na questão financeira do clube, né? Porque no ano seguinte a gente teve a contratação, em 2011 a gente teve a contratação do Danilo e do Alexandre, por exemplo, que eram 2 jovens, né? Naquele momento, bem jovens, e logo em seguida foram negociados também, né? O Danilo antes para o futebol português, e aí você teve a negociação do André em 2010, do Wesley em 2010, jogadores que foram para a Europa. Depois da Libertadores tivemos o Rafael, que eu já citei, tivemos o Zé Love também negociado. Então, assim, o clube acabou, através desses meninos, desses jovens jogadores, também ajudando a solucionar naquele momento essa questão financeira, que acabou, até pelo bom momento do clube, também ficando em segundo plano. Bom, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho sobre o Neymar, né? Neymar, que você trabalhou no Santos. Queria que você falasse um pouquinho como foi trabalhar com o Neymar no Santos. O que você espera do Neymar nesse Mundial do Qatar pela seleção brasileira? É como eu falei, né? O Neymar era uma peça fundamental naquele time. A gente viu a evolução dele nesses 2 anos, né? Eu pude acompanhar de perto, treino após treino, a primeira convocação dele para a seleção principal, né? Lá em 2010, após a Copa do Mundo. Como ele encarou aquele momento, como ele encarou a situação de pressão depois na Libertadores, no ano seguinte, nos momentos decisivos, e foi decisivo, né? Inclusive fazendo gol na final. Então ali foi a gente, até pela pouca idade dele, pela pouca experiência, a gente via a evolução dele dia após dia, nos treinamentos, nos jogos, né? Era um menino que gostava muito de treinar, que queria estar dentro do campo toda hora. A gente precisava até controlar um pouco isso, porque às vezes ele chegava de um jogo, de ter jogado, no dia seguinte ele já queria estar no campo novamente. Então ele tinha essa característica, né, de entender aquele momento, né, como um momento decisivo na carreira dele, né, para a sequência da carreira dele. E o Santos, no meu ponto de vista, fez muito bem de ter conseguido segurar ele ali naquele momento, né, e ter utilizado, porque ele deu além do retorno esportivo dentro do campo, ele deu um retorno financeiro para o clube também, né, porque a gente via o estádio lotado, todo jogo, muito porque o torcedor queria ver o Neymar, porque achava que ele ficaria pouco tempo ali, né? Então tinha sempre essa expectativa de serem os últimos jogos, e o Santos até conseguiu segurar ele bastante durante os anos ali no início da carreira dele, e ele deu um retorno muito bom, né? A gente nem precisa citar as conquistas e as apresentações que ele fez pelo Santos, né? Jogos que ficaram marcados.
Mas o que eu posso dizer é isso, que a gente sempre teve, ele sempre foi um jovem muito fácil de se trabalhar ali, naquele momento de querer sempre estar dentro do campo treinando, né, de querer sempre estar aperfeiçoando, estar melhorando, estar evoluindo. Então, assim, como eu falei, foi um prazer estar vivendo esse momento ali dentro do Santos, porque a gente conseguiu acompanhar não só esse crescimento do Neymar, mas de vários outros jovens jogadores que estavam surgindo ali. Bom, Marcelo, agora para encerrar o assunto Santos, queria falar um pouquinho do Dorival Júnior, né? Onde você trabalhou junto com ele. Ele está sendo cotado para substituir o Tite na seleção brasileira, né? Até pelo bom momento que o Dorival vem tendo, campeão da Copa do Brasil e Libertadores pelo time do Flamengo. Queria a sua opinião. Você acha que o Dorival é o nome certo, até por conta de você ter trabalhado junto com ele, para substituir o Tite no próximo ciclo da seleção brasileira? Bom, primeiro, o Dorival foi uma referência para mim, uma referência assim muito forte para a sequência do meu trabalho, né? Você vê, se for comparar 2010 e 2011, o maior título foi em 2011, né? Que foi a Libertadores. Até porque quando a gente chegou lá no Santos, o Santos não tinha a vaga na Libertadores. Então, em 2010, a gente não teve a possibilidade de jogar a competição. Mas, assim, o time que mais me marcou lá dentro do Santos, que mais encantou o torcedor, foi o time de 2010, né? Aquele primeiro semestre de 2010, onde teve até o torcedor brasileiro começou a pedir, né, o Ganso e o Neymar na seleção já para aquela Copa do Mundo, né, muito pelas apresentações que o time realizou ali naquele primeiro semestre, né, e foi sob o comando do Dorival sempre colocando um time muito ofensivo, né, sempre colocando um time que dava muito prazer de se ver jogar, né? Dava prazer até de se ver os treinamentos, né? Era um time que jogava com alegria, que tinha um ambiente muito bom. Então, assim, isso para mim foi referência, a maneira como ele trabalha, a maneira como ele conduz o elenco. Não, para mim não surpreendeu tudo que ele fez esse ano no Flamengo, tudo que ele mudou a partir da sua chegada no Flamengo, né? Esse ano de 2022. Porque ele é um cara que é agregador, que chega no clube, que consegue fazer com que os jogadores acreditem no seu potencial e na maneira dele trabalhar, na maneira dele ver o futebol. Então, eu sempre acreditei muito que o resultado nesse ano já viria. Lógico que, às vezes, você chega no meio de uma competição, demora um pouco para conseguir colocar os seus conceitos e às vezes isso é fatal para o resultado final da competição, né? Mas eu tinha certeza que ele tinha essa capacidade, né? Que ele tem essa capacidade e ele provou isso com os 2 títulos que o Flamengo conquistou e com a mudança muito rápida que ele conseguiu fazer na característica do time, no comportamento dos jogadores, né? Eu acho que isso é o mais importante. É um gestor de elenco que trabalha como poucos que eu vi. E em se falando de seleção brasileira, eu acho sim que ele tem condição total. Eu acho que se você trabalha no elenco assim, no elenco mais estrelado do futebol brasileiro hoje, que é o elenco do Flamengo, né, e consegue fazer com que todos os jogadores, até muitos deles abrindo mão, né, da vaidade, da questão pessoal, da posição que mais gosta de jogar, enfim, para um bem coletivo, eu acho que isso pode ser transferido para uma situação de seleção, onde todos os convocados também são estrelas, são jogadores importantes dos seus clubes, mas da maneira como ele conduz, eu acho que com certeza, assim, eu tenho certeza que ele pode ser, sim, um dos candidatos a essa vaga, que, lógico, tem outros candidatos, tem outros treinadores no Brasil capacitados para ocupar esse cargo. Eu acho que a gente não vai ter problema com relação a isso, mas com certeza o Dorival é um dos nomes fortes para dar sequência ao trabalho do Tite. Concordo com você, Marcelo. O Dorival é um treinador que já tinha feito bom trabalho no Ceará, né? Principalmente na Sul-Americana ali com a campanha invicta na primeira fase, foi para o Flamengo, substituiu o Paulo Souza que não foi bem, e com méritos conseguiu o título da Copa do Brasil e da Libertadores. Marcelo, para encerrar esse bate-papo, queria que você falasse um pouquinho da sua passagem no Bragantino como jogador, né? Passagem vitoriosa, né? Que teve o título do Campeonato Brasileiro da Série B,
e também do Paulista de 90, e também o Bragantino chegou à final do Brasileiro de 91, mas acabou derrotado pelo time de São Paulo. Aquele foi um momento decisivo na minha carreira, talvez o mais importante, né? Eu era muito jovem ali quando eu cheguei em 89 no Bragantino. Eu tinha 20 anos quando eu fui campeão da Série B. Né? A gente conquistou aquele título que foi um título importante. Né? O Bragantino tinha acabado de subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, né? Para a primeira divisão do Campeonato Paulista. E jogou a Série B ali, uma Série B dificílima, tinham 96 times aquele ano, se não me engano. Eram mais de 90 times e a gente só perdeu um jogo no campeonato inteiro. Passamos por 5, 6 mata-matas até ser campeão, né? E foi um título muito importante, nos deu a vaga na Série A, fez com que a gente pudesse jogar anos em sequência na Série A em altíssimo nível, né? Porque o nosso time era realmente muito forte. E aí veio a sequência, né? 90 o título paulista, que foi um momento marcante dentro da história do clube, né? E para a gente que participou daquele momento, você vê, hoje o Bragantino é uma potência, né? Com a parceria com o Red Bull, e mesmo assim é difícil conquistar novamente, né? Um título paulista. A Série B do Campeonato Brasileiro eles conquistaram, né? Agora, 2019, mas é muito difícil conquistar novamente ali o título paulista, como a gente chegou em 90, o vice-campeonato brasileiro de 91, e foi muito por mérito da qualidade daquele grupo, né, de jogadores, e a cidade também abraçou e fez com que o estádio estivesse sempre cheio, que a gente pudesse utilizar ali o nosso estádio como um fator importante, né, para as nossas conquistas. Então, assim, para mim foi marcante aquele momento, foi definitivo, assim, no sentido de que eu era muito jovem, já estava jogando num mais alto nível, né, no futebol brasileiro, que era um Campeonato Paulista, uma Série A de Campeonato Brasileiro, final, enfim. E viver esse momento, ter vivido esse momento, né, dentro de um clube tão tradicional como é o Bragantino, que agora está novamente na Série A do Campeonato Brasileiro, e com a força que tem, provavelmente vai passar os próximos anos aí na Série A, né? Vai começar a brigar por condição melhor, já jogou Libertadores esse ano, já chegou a final da Sul-Americana no ano passado, então tem tudo para voltar a figurar entre os melhores times, né? Como já tem essa condição hoje. Então, para a gente foi muito importante, né? Fazer parte daquele momento histórico, né? Do clube, e faz com que eu até hoje vá a Bragança assistir jogos e possa conversar com o pessoal de lá, né? Com os torcedores que acompanham há mais tempo o clube e que sabem da história do clube. Então, para mim foi fundamental esse momento, porque foi um momento de conquistas, né? E a partir dali a gente seguiu a carreira e teve mais confiança para jogar sempre em alto nível. Marcelo, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Fiquei muito feliz de bater esse papo com você, falando um pouquinho da sua carreira como jogador e como treinador. E desejo sucesso na sua carreira aí nos próximos anos. Obrigado, Luiz. Eu estou à sua disposição. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar com você aqui nesses momentos aqui para a gente poder falar um pouco da nossa carreira. É isso. Esse foi o bate-papo com o técnico de futebol Marcelo Martelotti. E se você gostou desse bate-papo, deixe a sua inscrição no canal do Luizão, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até a próxima. Tchau!